Então, eu vou diretamente na possibilidade da homeopatia, né, como opção terapêutica no tratamento de epidemias. Porque, minimamente, os colegas que tiveram formação generalista já tiveram contato com a homeopatia e sabem que a homeopatia é uma terapêutica individualizada. Fala que tem que conhecer a pessoa como um todo, tal. Então, por que está sendo utilizada em epidemia? Bom, vamos falar um pouquinho da homeopatia. Ela é uma terapêutica que já está no mundo há mais de 200 anos. Né? Ela é reconhecida internacionalmente, né, pela OMS, né, pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Conselho Federal de Farmácia, pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e pelo Conselho Federal de Odontologia, recentemente, reconheceu aqui no Brasil como especialidade profissional. Né? Então, ela já tem esse reconhecimento internacional e nacionalmente também. E os medicamentos homeopáticos, para serem registrados na Anvisa, passam pelos mesmos crivos de promover de comprovar, eficácia, segurança, né, no tratamento das doenças. Então, não dá para se dizer que a gente tem um tratamento diferente do que qualquer outro medicamento que esteja no mercado e pretende ter uma ação eficaz contra as doenças. Né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre Hahnemann, né, que foi quem desenvolveu ou trouxe o pensamento anterior de Paracelso tal, a respeito da cura pelo semelhante. Então, Hahnemann disse o seguinte, que a observação minuciosa e precisa dos casos de uma doença epidêmica permite encontrar o medicamento homeopático mais adequado à totalidade dos sintomas do surto epidêmico. O que quer dizer isso? Estuda-se, num quadro epidêmico, quais são os sintomas que são comuns a todos ou à maioria daquelas pessoas que apresentaram aqueles sintomas. Mediante esse quadro, se faz um estudo dos medicamentos homeopáticos que mais se identificam com aquele quadro de sintomas. E aí se chega ao medicamento ou aos medicamentos, né, pode ser uma fórmula, e é o que a gente vai falar nesse caso, que vão se identificar e vão cobrir os sintomas daquela epidemia. Então, do ponto de vista homeopático, a gente fala que é um tratamento mais organicista. Ou seja, a pessoa pode ser diferente da outra, baixa, gorda, ter um temperamento diferente da outra, mas os sintomas daquela doença são comuns àquela pessoa. Então, ele vai ter eficácia, porque ele vai ter semelhança aos sintomas da pessoa e não às características da pessoa, como normalmente se procura dentro da homeopatia, a individualização. Então, a essa característica e a esse estudo, ele fala que é o surto epidêmico. Então, você determina qual que é o surto epidêmico daquela epidemia. Né? E é isso que consegue chegar ao medicamento adequado. Né? Bom, vamos lá. Isso não é novidade dentro da homeopatia, ela já foi usada, olha, em 1831 a 1834, utilizou-se na epidemia de cólera na Europa, posteriormente na gripe espanhola, depois tifo no Brasil. A gente está falando, olha, de datas bem anteriores a toda essa crise atual. E mesmo na profilaxia da meningite meningocócica, né, que aconteceu em 1974. Então, já existem casos aí descritos do uso de medicamentos homeopáticos como profiláticos em casos epidêmicos. Em 2001, foi feito um estudo, né, foi feito uso, né, do medicamento homeopático. Até então, a dengue não era tão incidente, né, em São José do Rio Preto, 2.000 doses, né, de Eupatorium, porque, na época, foi feito um estudo, e era este o medicamento que caracterizava aquela epidemia. Houve uma redução significativa da incidência, né, em relação às regiões circunvizinhas. Né? E a posologia utilizada na época foi 3 gotas uma vez ao dia durante uma semana. Posteriormente, o Dr. Renan Marino, que talvez até esteja assistindo a essa apresentação lá em São José do Rio Preto,
Não está, ok, não tem problema. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque assim, a gente teve o aval dele para fazer a citação, né, desse trabalho que ele fez e de utilizar os medicamentos que ele vem indicando. O ano passado a gente já fez isso, novamente esse ano a gente entrou em contato, confirmou, e ele, inclusive, nos ajudou para incluir a chikungunya e a zika. Então, foi feito esse estudo, né, com 771 indivíduos que receberam este complexo homeopático. O eupatório são todos, para quem não é da homeopatia, né, todos os medicamentos são em latim, então não se espantem com os nomes. Né. Foi o eupatório, o crotalos e o fósforos. Né, e ele teve uma redução de 73,4% da incidência de dengue, ou seja, 73,4% dos pacientes não apresentaram dengue. Né? E dos pacientes que apresentaram e tomaram o complexo homeopático, ou seja, eles desenvolveram a dengue e tomaram o medicamento homeopático, 92% tiveram alta em até 2 semanas. Né? Aí tem outros casos aqui, Macaé, Belo Horizonte, Goiânia. Enfim, deixa eu só falar uma coisa aqui. Neste manual que o Israel comentou, cadê o Israel? Bom, enfim, está bem completinho essa questão de dados epidemiológicos e de uso em grandes populações dos medicamentos homeopáticos como profiláticos. Inclusive, eu consegui localizar um link de um site internacional que dá o uso no mundo todo, em diversos países, como a Índia, que tem uma população enorme, e lá a homeopatia é bastante difundida, inclusive está no sistema público de saúde, e a redução, inclusive em termos de números, redução do número dos casos dessas epidemias. Então, nos ajuda, como profissionais farmacêuticos, a ter segurança no que a gente está falando, não é nenhum achismo, não. Um outro detalhe que não está aqui, mas eu vou comentar porque eu acho importante. Hoje mesmo eu estive numa farmácia e citaram isso. Existe uma outra fórmula que diferente essa que eu estou falando, da doutora Ana Tereza, que é do Instituto Hahnemanniano do Brasil, do Rio, que são 5 medicamentos, não são esses que eu vou citar, que eu estou citando, na verdade, a gente só teve um ajuste de potência. Que também são válidos, tá, gente? Eles também podem ser eficazes, porque ela também repertorizou e chegou aos medicamentos que, na experiência clínica dela, tiveram resultados como preventivo e como para o tratamento da dengue. Só que assim, nós optamos, e aí eu consensuei com o pessoal da homeopatia, da Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, e com o próprio conselho, que, estatisticamente, o uso dessa fórmula, com esses 3 componentes, eles têm componentes estatísticos mais bem respaldados para a gente poder fazer essa indicação para vocês do uso. Tá? E não esquecendo que a prescrição farmacêutica ela tem que atender o que está preconizado na resolução do Conselho Federal de Farmácia. Né? Recentemente, infelizmente, uma colega nossa falou em rede nacional e fez uma divulgação inadequada. Depois ela foi conversado com ela, enfim, e ela estava muito chateada com a repercussão que teve o caso, que colocou no site, que dizia aí para todo lado, saiu no jornal Bom Dia Brasil, que o medicamento homeopático era repelente. Então, a gente vai ver isso aí. Isso a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informação, e não é essa a nossa intenção. Nós não podemos ser levianos no nosso trabalho como farmacêuticos. Tá? Eu não estou dizendo que ela foi leviana, mas da maneira com que chegou à grande mídia, reverberou muito mal para a gente, que tem feito um trabalho tão sério para que a homeopatia seja respeitada. Né? Bom, aqui tem a composição, os 3 medicamentos. Basicamente, o gene epidêmico dos sintomas da dengue vão estar cobertos pelo eupatório, tá, gente? O crotalos e o fósforos, eles vão ter uma atuação muito boa, principalmente na questão da dengue hemorrágica e qualquer lesão que possa acontecer em termos de fígado, esse tipo de coisa. Mas, na verdade, a somatória da ação desses medicamentos que vai trazer a eficácia como preventivo ou no tratamento mesmo. Né? Bom,
Vamos falar um pouquinho da dengue e da chikungunya. Aí a gente vai já especificando, porque essa fórmula anterior, inclusive, ela tem registro na Anvisa, numa outra potência, numa outra escala, não é dentro do que é manipulado na farmácia, a gente vai mostrar mais para frente. Ela era eficaz contra a dengue. Bom, a gente já viu anteriormente que a característica da chikungunya são as dores articulares mais intensas e tudo mais. O Dr. Renan recomenda que, nestes casos, se a pessoa já foi diagnosticada como chikungunya, que se coloque ou a Briônia ou o Rustox para melhorar principalmente essas dores articulares, a depender das características. E aí a gente vai ser bem homeopata, né? Porque, olha só, a Briônia, as dores, a articulação, ela tem a característica de articulações inflamadas, quentes, com fortes dores que pioram pelo movimento e pelo tocar. Já o Rustox, essas dores melhoram pelo movimento. Aí sim a gente vai na individualização. A epidemia é uma só, mas a característica da pessoa frente àquela epidemia, no caso da chikungunya, pode variar. Daí o farmacêutico homeopata, bem estudado, né, que ele faça isso com parcimônia e com muita certeza do que ele vai indicar, ele pode, além da fórmula, acrescentar ou a Briônia ou o Rustox, a depender do que o paciente está descrevendo como característica. Tá? No caso da Zika, né, o gene epidêmico é o Gelsemium 30. Principalmente pelas questões neurológicas, né, as alterações neurológicas que essa virose pode trazer. Tá? Então, é o Gelsemium que vai ser utilizado tanto como preventivo como no tratamento da Zika. Tá? Bom, durante o surto epidêmico, né, então a prescrição homeopática visa a prevenção. Né? E, uma vez identificado qual é o medicamento mais semelhante aos sintomas apresentados, os que tomarem a medicação estarão mais protegidos para não contrair a doença. Já vou me antecipar. A gente tem que tomar muito cuidado e não passar uma informação inadequada, que, se tomar o medicamento homeopático como preventivo, não tem... Eu já estou com o tempo esgotado. Ai, meu Deus, calma. Não me dá um microfone que eu falo. Todo mundo sabe que eu falo pra caramba. Tem que combater o vetor. Tá? A gente não pode dar essa tranquilidade, deixar a pessoa numa zona de conforto. Ela vai minimizar a possibilidade de adquirir uma dessas viroses, mas ela tem que fazer todo o restante do cuidado, inclusive com o uso de repelente. Tá bom? Deixa eu correr, senão eles me batem depois. Então, olha aqui, gente. O medicamento homeopático ele não tem ação repelente. Pelo amor de Deus, coleguinhas farmacêuticos, como diz a minha mestra Mafalda, ele não tem ação repelente. O que ele faz é melhorar a resposta imunológica do organismo. O organismo vai estar mais preparado a responder caso a pessoa vá ser picada, né, com um mosquito contaminado com um desses vírus. Tá bom? Na fase aguda, ele vai... na verdade, não vou nem olhar, porque senão eu vou me desesperar. O que o medicamento homeopático faz? Ele melhora a resposta imunológica. A pessoa vai ter os sintomas por um período muito mais curto. Na dengue hemorrágica, ele quadruplica o número de plaquetas em torno de 24 a 48 horas. Isso é comprovado cientificamente e não ganho para isso, mas é importante dizer, porque é o único medicamento no Brasil que é registrado. A Almeida Prado tem o Prodem e tem estudos que comprovam isso que eu estou falando. Tá bom? Bom, então, é o Prodem. Então, o pessoal que das drogarias, né, pode estar trabalhando com esse produto ou pode ser manipulado em farmácias com manipulação homeopática. Tá? Aqui, o que o doutor Renan recomenda? Aí, vocês viram que, em 2007, foi usado na 30CH. Para este gene epidêmico e para esta epidemia especificamente, ele recomenda na 12CH, os 3 medicamentos na 12CH. Como preventivo, 5 gotas, uma vez por semana, durante o período que durar a epidemia. Ou seja, quase que forever and ever, né? Porque, enfim, a coisa está feia. Como no tratamento, ou seja, a pessoa apresentou a doença, vai aumentar a quantidade de vezes que vai tomar ao dia. Então, 5 gotas, 4 vezes ao dia, 10 dias. Ou a critério do prescritor homeopata. E aí eu coloco o prescritor homeopata como farmacêutico homeopata também, que está acompanhando. Tá, gente?
No caso da Zika, né, então, principalmente para mulheres em idade fértil, enfim, como preventivo, 5 gotas uma vez ao mês, ao longo do ano. Em especial, tá, ok, já falei, o risco de gravidez. No caso de suspeita ou confirmação de Zika, então, 5 gotas, 4 vezes ao dia durante 10 dias, e caso haja sintomas neurológicos, e aí é o grande perigo, deve ser mantido até completar uma semana de remissão. Tá? Principalmente no quadro clínico do Guillain-Barré, tá bom? Importante lembrar que tem que ser feito o diagnóstico, né, físico, laboratorial, que tem que fazer hidratação, que tem que combater os focos do mosquito. Ou seja, e o uso de repelentes, né, que vai ser falado agora depois na sequência. Tá? Mas que a homeopatia tem essa possibilidade de tratamento. Eu peço aos colegas que depois olhem o manual. O material que está lá da homeopatia está muito bacaninha, a gente fez com muito carinho e está bem completo. Todas as instruções para os colegas de como efetuar esta prescrição farmacêutica. Vocês estão vendo que eu estou falando prescrição farmacêutica, gente. Não é para fazer folderzinho, colocar no balcão da farmácia, não. É para fazer da forma que está definida na resolução 586. Tá? De você atender o paciente, ter o histórico dele e ter um plano de cuidado com ele. Tá ok? Por conta do tempo, é só isso. Obrigada. Depois eu